Olá, eu não sou Felipe Neto e hoje vamos fazer um vídeo sobre as polêmicas aí que o nosso amigo Felipe Neto se envolve. Bom, se você não mora numa caverna aí pelo menos nos últimos 6 anos, você deve ter visto aí algumas das polêmicas em que esse nosso amigo aí se envolveu. Bom, mas para você que não tá familiarizado, o Felipe ele começou o canal no YouTube dele em 2010, onde ele fazia o quadro Não Faz Sentido, onde era um quadro que ele basicamente falava mal de políticos, celebridades, artistas e subcelebridades. Basicamente, no canal dele, lá no início, né, Não Faz Sentido, ele falava muito mal das pessoas e ele xingava e falava palavrão e surtava nos vídeos e foi o que fez ele crescer lá no início, né? Ele foi o primeiro canal do YouTube BR a chegar em 1 milhão de inscritos. Porém, para se adaptar ao YouTube novo e também para lucrar mais, né, que é o que todo criador de conteúdo hoje em dia quer, o Felipe basicamente ele foi se adaptando ao YouTube, né, aonde foi chegando ali 2015, 2016 e o YouTube exigia mudanças, então o Felipe foi cada vez mais falando com um público um pouco mais jovem do que o público que ele falava, que basicamente antes era um público mais 18. Aqui é um ponto que a gente não pode ser hipócrita. O Felipe, lá no início do canal dele, não falava com o público infantil. É isso que muito criador de conteúdo hoje, que existe muito criador de conteúdo que, me desculpa, mas cresce nas costas do Felipe. Basicamente, eles precisam entender que lá no início, lá para 2010, 11 ou 2012, o Felipe não falava com o público infantil, era um público completamente mais 18, então é uma coisa um pouco mais aceitável ele falar sobre os temas que ele falava com as palavras que ele utilizava nos vídeos. Mas também é aqui que entra o grande erro do Felipe. O Felipe basicamente, né, ali pro finalzinho ali de 2015 a 2016, ele começava a defender algumas causas que aqui no Brasil são consideradas causas de esquerda. E meu amigo, você já sabe, se você é famoso e começa a defender algum lado político, o outro lado vai te odiar pro resto da sua vida. Então cada vez mais o Felipe foi defendendo um lado político ali que era considerado de esquerda, até que ali pro finalzinho de 2017, basicamente metade do Brasil ali já odiava ele, né, pelo fato de todo mundo achar que ele era de esquerda. Apesar dele também falar mal de Lula e Dilma, bom, ele falava muito mal, né, do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro e também ele falava muito mal sobre coisas mais conservadoras, o que fazia com que muitos pais, né, passassem a odiar o Felipe basicamente por ele estar defendendo isso em alguns vídeos que são considerados infantis. Até que chega ali o segundo turno da eleição presidencial de 2018, que basicamente o Felipe posta sim no seu Twitter que ele iria de Haddad naquele dia, o que ali sim decretou que oficialmente um dos lados do Brasil iria odiar ele pro resto da vida. Também depois que o Bolsonaro vence a eleição, né, o Felipe Neto fazia basicamente muitas críticas a ele no seu canal e no Twitter e chegou até o ponto, né, de falar, né, chamar o Bolsonaro de genocida durante a pandemia. Eu não tô aqui pra passar pano pra ninguém, nem pra lado político A, nem pra lado político B. Basicamente, aqui é um canal neutro, tá? Eu não vou dar minha opinião política sobre nada, mas basicamente o Felipe ele precisa entender que ele é um formador de opinião do público infantil, então ele não pode ficar falando temas políticos nos vídeos dele pelo fato do público dele ser mais jovem. Se o público do Felipe ainda fosse o mesmo público que era lá em 2010, 2011 ou 2012, o Felipe sim poderia falar as coisas que ele fala nos vídeos dele, porque aí seria sim a opinião dele, porém ele tá falando isso em vídeos infantis, o que não é legal. E é isso que gera mais e mais ódio em cima do Felipe, e foi isso que ele não entendia, né, nos seus vídeos, porque ele basicamente falava sem medo, achando que isso não ia ter nenhuma consequência. O governo Bolsonaro foi ali se passando e chegou então a eleição de 2022 e ele escolhe de novo um lado político e, cara, isso é um erro muito grande, porque se você é um cara que tem um comércio, se você é um cara famoso ou seja uma pessoa pública, você não pode escolher um lado político, porque basicamente o outro lado político vai te odiar pro resto da sua vida. O Felipe, então, depois da eleição, ele acaba sempre jogando algumas indiretas e dando uma cutucada ali na parte que não escolheu o lado político dele. Então, basicamente, ele adorava criticar o outro lado, mas odiava que o outro lado o criticasse, né? Como se ele realmente fosse ali o dono da verdade ali naquele momento.
O que ocasionou ali, né, com ele perdendo aí o patrocínio de algumas marcas, aí tendo sim que demitir aí alguns membros da sua equipe aí de gravações. E eu imagino que, percebendo a besteira que ele estava fazendo, o Felipe ali, ele gravou um vídeo dizendo que ele não ia mais falar sobre temas políticos no seu canal, que o seu canal agora ia ser focado completamente, né, no seu público infantil. Porém, a essa altura do campeonato, né, ele gravou esse vídeo aí em pleno 2023, já era muito tarde, né? Mais da metade aí do Brasil já odiava o Felipe, né, pelas coisas que ele falava sem pensar e também porque ele era uma pessoa completamente inconsequente, né? Uma pessoa de 36 anos como o Felipe não tem que ter essas ideias na cabeça de que ele pode falar o que ele quiser a hora que ele quiser. Bom, é óbvio, o Felipe é o maior youtuber do Brasil ainda, então basicamente o Felipe ele não vai falir, né? Não vai acabar o canal dele, porém é uma coisa que ele precisa entender. Ele é um criador de conteúdo infantil, ele não pode falar os temas que ele fala no canal dele. Se ele quer falar sobre sistema de novo, ele precisa ou mudar a forma do canal dele ou fazer outro canal para isso. Porque a essa altura do campeonato não adianta ele falar no canal dele que ele não vai mais falar sobre política. O Felipe ele agora precisa passar a fazer os vídeos que ele tem que fazer, que no caso é ali os vídeos de Minecraft que ele faz, ali algumas tags que ele ainda faz no canal dele e resumir o canal dele a isso. Porque mesmo ele já tendo parado aí alguns meses de falar sobre política, o nome dele ainda é um dos principais aí nos sites de fofoca e também aí nos sites que gostam de falar mal aí da nossa esquerda brasileira, que basicamente o nome do Felipe vai demorar muito e muito tempo para sair dali, porque as pessoas acham que até hoje ele continua falando sobre isso. E esse é o grande erro de muita gente aí, não só do Felipe, mas de muito influenciador por aí que perdeu muito seguidor aí por causa disso. Gente, pessoas públicas não podem escolher lado político. Pessoal, se o voto é secreto, é porque existe um motivo. O voto já é secreto justamente para não acontecer esse tipo de briga, para já não acontecer esse tipo de coisa aí das pessoas ficarem uma odiando as outras por causa de política. Mas bom, pessoal, não leve esse vídeo aí como uma crítica ao Felipe, isso aí é mais uma crítica aos criadores de conteúdo, né, que escolhem lado político e é basicamente por isso aí, ao meu ver, né, que muita gente está perdendo seguidor e muito prestígio aí no meio mais artístico. Mas bom, pessoal, o meu canal é de opinião e eu tô aqui para dividir ela com vocês. Eu espero que vocês não tenham levado esse vídeo a mal e, bom, um abraço, compartilhe o canal, se inscreve, um abraço e é nóis!